paz do Senhor Jesus. No dia de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que iniciamos no episódio passado acerca do discernimento espiritual. Nós estamos falando na epístola de 1 João, capítulo de número 4, versículo 1 ao 8, que diz o seguinte: Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Para hoje vamos fazer somente a leitura desses 3 primeiros versículos aqui. Nós falamos então no episódio passado sobre que o espírito que João aqui nos fala são formas de pensamento, são evangelhos, são ideologias pregadas por pessoas, Há pessoas. O versículo de número 2 aqui diz: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isto quer dizer que há pessoas que vão pregar evangelhos, doutrinas, ideologias que são boas, as quais estão ligadas com a verdadeira doutrina acerca de Cristo, e há outras pessoas, como o versículo 13, todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora está no mundo. Então nós temos essa diferença, que é bom já contrastarmos de início, de um evangelho que é verdadeiro e de um evangelho que é falso, existe esse contraste entre luz e trevas, onde se este evangelho que eu prego não é uma atuação de Deus, é uma atuação do espírito que está no mundo, isto é uma atuação do diabo, que faz parte da trindade satânica que nos últimos tempos há de se opor a Cristo. Nós temos lá dentro do livro de Apocalipse a figura do anticristo, e uma trindade satânica, o diabo, o falso profeta e o anticristo. Nós sabemos que João, dentro das suas epístolas, ele já trata a vinda do anticristo como uma realidade, como uma operação diabólica preparando esse cenário. E aqui ele nos fala então que há 2 tipos de espírito, ou de formas de evangelho. Um que confessa que Jesus Cristo veio em carne, de origem divina, e outro evangelho de origem diabólica, vamos dizer assim. É interessante isso, e é bom a gente comentar. Mesmo um evangelho sendo de origem demoníaca, nem sempre a pessoa que está pregando este evangelho está endemoniada, ou ela, às vezes, ela é até uma pessoa sincera dentro da sua fé, porém está equivocada em alguns ensinamentos. Por isso que é importante nós termos discernimentos espirituais, a fim de não sermos enganados. O cristão, aquele que quer agradar a Cristo, ele precisa buscar isso constantemente, conhecimento da palavra de Deus, a fim de comparar se um evangelho é verdadeiro ou se um evangelho é um evangelho falso. E a gente só vai conseguir fazer esta comparação se formos dedicados na busca pela palavra de Deus, no ensinamento bíblico, no ensinamento sistemático, a fim de que a gente possa então fazer identificar isso de forma clara. Por exemplo, a gente tem hoje um ensinamento que provém lá Eu gostaria que o Senhor te abençoasse nesse dia, que o teu coração seja cheio de paz, que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Da teologia moderna lá de 1768, 1800, e que ganhou bastante força na Europa e infelizmente foi muito ruim
para os cristãos do continente europeu. E essa teologia, ela vem com suas sutilezas também à nossa nação brasileira, e eu tenho visto bastante apontamentos dessa teologia nos dias de hoje, e até mesmo em pessoas boas, pessoas que realmente são sinceras na sua fé, mas que podem sim acabar perdendo a sua fé por dar ouvidos a esse tipo de teologia, né? Por exemplo, a teologia moderna, ela nos fala muito acerca do sentimento. Então, você não precisa ter um bom conhecimento bíblico, até mesmo porque não se é garantido que tudo aquilo que está na Bíblia realmente foi inspirado por Deus ou não foi editado por pessoas, segundo a teologia moderna. Por favor, eu creio, né, a minha crença é que a Bíblia ela é inerrante e perfeita palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E aí a pessoa diz então que o que importa é o sentimento. Se você se sente bem na forma que você está servindo a Jesus, mesmo que a Bíblia diga que o que você está fazendo é errado, não tem tanta importância, porque você se sente bem da forma que você está. E a gente vê isso às vezes sendo espalhado no meio evangélico, né, até por pessoas boas, e acaba que é um perigo para a igreja, é um veneno que mais para frente a gente pode colher as suas consequências e não serão consequências boas. Então a gente tem essa diferença, né, por mais que o pensamento, o evangelho pregado, ele tenha origem demoníaca, talvez a pessoa que está pregando este evangelho ela não tenha consciência disso e esteja simplesmente reproduzindo algo que ela aprendeu de forma errada, obviamente, com alguém ou com, né, hoje, infelizmente, a internet, e você está provavelmente me vendo pela internet ou me escutando, né? Ela é um bom veículo para ensinamento, para procurarmos conhecimento da parte de Deus. Mas existe alguns absurdos na internet que são verdadeiras circos de horrores, né? Esses dias atrás aí eu vi um vídeo de um pastor, né, falando acerca de sonhos e sono, e aquilo ali era uma aberração, dizendo que os cientistas dizem que a gente precisa dormir 8 horas por dia, e isto é algo demoníaco, porque é o diabo tentando dizer que você não deve orar de madrugada, né? Porque você tem as suas 8 horas de sono. O que eu particularmente recomendo muito. Tenha boas noites de sono, isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para tua família, vai fazer bem para a igreja onde você congrega também, porque você não vai estar estressado explodindo com as pessoas. E outros absurdos lá, diz que se você sonhar que você estivesse comendo, isso ali são trabalhos de bruxarias que estão fazendo para você, isso ali vai te engordar, vai te estufar, você vai sentir... quando a pessoa tem gastrite, né? Que é algo comum, principalmente quem exerce o ministério, fica nervoso com seus compromissos e acaba sentindo dores no estômago e tal. Né? Ele diz que isso são consequências de trabalhos, de feitiçaria e coisas semelhantes. E para algumas pessoas aquilo ali é evangelho. Eu vi isso no Facebook e depois fui para os comentários por curiosidade. E, meu Deus, né? Tantas pessoas ali dando as suas palavras de afirmação, dizendo é verdade, é isso mesmo. E a gente fica preocupado com a qualidade dos ensinamentos das igrejas nos dias atuais, né? Então, existe o verdadeiro evangelho e existe o falso evangelho. Como que a gente identifica o verdadeiro do falso? A gente identifica o verdadeiro evangelho do falso evangelho pela sua proximidade com a palavra de Deus e com as doutrinas bíblicas, e é isso que João nos diz ali, falando que todo o evangelho, né, ou todo o espírito que procede de Deus confessa que Jesus Cristo veio em carne. Dito isso agora, eu gostaria de compartilhar uma outra leitura com vocês, que está lá em Efésios, capítulo de número 1, do versículo 3 ao 14,
Só para antes de lermos, né, para a gente poder se contextualizar aqui, essa leitura, ela é um hino que Paulo compôs e colocou dentro da sua carta aos Efésios. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso e ele estava preocupado com essa congregação na cidade de Éfeso. E é interessante porque Paulo dá uma breve saudação, bem curta mesmo, diferente de outras cartas, e inicia a carta com um hino, com um louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus Trino. E esse louvor nos relata a atuação da Trindade dentro do plano de salvação. Então, como a gente está falando de evangelhos verdadeiros, de formas de pensamento, esse hino aqui ele nos dá boas características acerca do evangelho que Paulo pregava. Então esses versículos que vamos ler, de Efésios 3 ao 14, eles são divididos em seções. A gente tem do 3 ao 6 a interação do Pai dentro do plano de salvação, dos versículos 7 ao 12, a ação do Filho dentro do plano de salvação, e dos versículos 13 e 14, a atuação do Espírito Santo dentro do plano de salvação. Eu vou fazer uma leitura e depois eu vou comentar de forma rápida. Eu não vou me ater em muitos detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Aqui existem várias doutrinas bíblicas, e se a gente for entrar em detalhe em todas elas, a gente vai ficar muito tempo e o vídeo vai ficar muito comprido. Então diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então a gente tem primeiramente aqui, né, a atuação do Pai no plano de salvação ou no Evangelho, e aqui a gente vê que é algo maravilhoso, né, porque o versículo de número 3 começa dizendo que em Jesus Cristo o Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós entendemos aqui que o Evangelho é completo, é um pacote completo e perfeito. Não existe mais nada a ser acrescentado dentro do Evangelho. Eu me preocupo muito com as questões das inovações. Há alguns anos atrás, agora isso já está dando uma esfriadinha, entrou dentro do contexto evangélico aqui na igreja brasileira uma questão de que cada culto você precisava de algo novo da parte de Deus, né? E esse algo novo forçou e mexeu com a mentalidade de alguns pregadores, a ponto de que eles nunca queriam pregar as mesmas coisas, queriam sempre ter algo novo para a igreja. E acabaram que começaram a inventar moda e começaram a pegar detalhes e inventar detalhes para poder dar algo novo para as pessoas. Mas a verdade é que o Evangelho, dentro do Evangelho, que é uma mensagem muito antiga, a qual Lucas diz que fomos responsáveis a ser testemunhas dessa mensagem, não tem muita novidade, mas existe perfeição dentro do Evangelho. Nós temos algo que Pedro, na sua carta, ele também vai falar que ele sempre estaria ensinando as mesmas coisas. Paulo também faz menção disso. E que Pedro, voltando para Pedro novamente, ele diz que mesmo depois da sua morte, ele iria cuidar para que houvesse pessoas que ensinassem as mesmas coisas aos irmãos. Então, nós aprendemos o Evangelho por meio de repetições, por meio de ensinamentos. A gente tem que volta e meia estar lembrando. Eu preciso lembrar para vocês, a Bíblia ela é muito grande, existem muitos conteúdos dentro da Bíblia, e a gente sempre tem que estar refrescando a memória e nada de novo. A gente fica com aquilo que está nesse versículo aqui.
nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não precisamos de bênção alguma a mais, a não ser as bênçãos que estão contidas dentro da palavra de Deus e dentro do seu evangelho. Versículo de número 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui há uma doutrina bíblica, a eleição, isso é, Deus nos escolheu. Interessante que essa escolha não foi depois de que eu fiz algo bom, né, ou algo que tocou o coração de Deus. Algumas pessoas elas tendem a ter essa intenção de acreditar que o evangelho só vai surtir efeito no seu coração a partir do momento que você tocar o coração de Deus. Mas na verdade a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, antes das coisas serem criadas como nós as conhecemos, Deus já havia nos elegido, né? E é interessante que esse versículo diz: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o que prova a nossa eleição, né, as características dessa eleição, é que nós somos santos e amorosos, né? Se eu sou apenas santo, a minha eleição está com problema aí, né? Ou se eu sou apenas amoroso, a minha eleição também está com problema. Então, a eleição de Deus nos torna santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O versículo de número 5, ainda falando da situação do Pai no Evangelho, fala: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui mais uma doutrina, predestinação, ou um destino, né, garantido. E a gente entende que nós somos predestinados para a salvação. Entendemos que temos o livre-arbítrio, entendemos que podemos resistir à graça de Deus, entendemos que podemos entristecer o Espírito Santo voluntariamente, né? Mas a verdade é que nós também fomos predestinados para a salvação. Se o Evangelho chegou a nós, surtiu efeito em nós, é porque somos predestinados para a salvação. O versículo número 6 encerra a primeira sessão dizendo: para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. E a gente continua a nossa leitura então, né? Para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O versículo de número 7 nos fala acerca de redenção, isto é, fomos comprados pelo sangue de Jesus, né? Paulo nos fala isso também lá em Corinto, dizendo que fomos comprados por alto preço e devemos então glorificar a Deus por causa deste preço que foi pago por nós, né? A remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça. Então, ele também nos remiu, isto é, as nossas ofensas, ou o pecado adâmico, nos afastou de Deus, nos trouxe a ira de Deus, mas agora a gente foi remido segundo as riquezas da sua graça. Havia um preço que nós não poderíamos pagar, e mesmo pago, Deus poderia ter pago o preço e nos deixado por assim mesmo. Mas não, ele, além de pagar o preço, ele nos dá novamente as coisas que perdemos quando o pecado adentrou na humanidade. Dentro dessas coisas, eu quero ressaltar aqui a comunhão com Deus. Hoje o homem pode ter comunhão com Deus por intermédio de Jesus Cristo, e também a eternidade, né? Nós sabemos e entendemos que Jesus Cristo morreu na cruz, nos comprando para si e nos prometendo vida eterna. Hoje, todo aquele que está servindo a Cristo, ele já tem a vida eterna em si, né?
quando partir dessa vida, ou se Jesus vier buscar a sua igreja, essa vida eterna então vai estar consumada, mas nós já temos a vida eterna conosco. O versículo de número 8 diz: e que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos, o 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aqui, Paulo está nos dizendo que quando o Evangelho atua em nós, Jesus ele nos dá sabedoria e prudência, a fim de que o mistério, Paulo fala sobre o mistério de Deus, que é o Evangelho, mas esse mistério ele está revelado. Nós vamos voltar à leitura, versículos 12, 13 e 14, que diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Aqui se encerra novamente a atuação agora do Filho no plano de salvação e se inicia a atuação do Espírito. Em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aqui tem 3 pontos importantes que a gente precisa ressaltar aqui. O primeiro ponto é que o Espírito Santo ele está totalmente relacionado com a palavra de Deus. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente entende, o escritor aos Hebreus diz que Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Então toda a fé originada no coração do homem tem origem em Jesus Cristo, Mas entendemos, segundo o Evangelho de João, que o Espírito Santo convence o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo atua em nós, nos convencendo dos nossos pecados e produzindo arrependimento nos nossos corações, a fim de que venhamos reconhecer isso, reconhecer a suficiência de Cristo para perdoar os nossos pecados, e então nós somos feitos uma nova criatura agora, e somos habilitados a ter o Espírito Santo dentro dos nossos corações. Então há uma atuação do Espírito Santo muito próxima, muito sublime e inseparável da palavra de Deus. A gente entende, Pedro nos fala isso, que nenhuma profecia ela foi escrita por vontade de homem, mas homens de Deus escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem inspirou as Escrituras. Então não existe, e isso é um pensamento que às vezes paira por aí, de que o ensinamento das Escrituras e a atuação do Espírito Santo são 2 coisas diferentes, e elas não, é como se fosse água e óleo, elas não se misturam, mas bem na verdade é o contrário, Uma verdadeira atuação do Espírito Santo se inicia com um evangelho sadio, com uma pregação, uma exposição sadia e verdadeira da palavra de Deus, que não negligencia as doutrinas bíblicas. Então o Espírito Santo atua por meio da palavra, levando ao homem ao arrependimento, produzindo novo nascimento neste homem, e agora por meio deste novo nascimento, o Espírito Santo faz morada no coração deste homem. Paulo fala isso quando escreveu aos Coríntios, dizendo: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Agora nós somos templos do Espírito Santo. Paulo aqui, nessa leitura que fizemos, usa 2 figuras de linguagem para se referir ao Espírito Santo. Ele nos coloca o Espírito Santo como um selo, A gente sabe que antigamente os reis, quando faziam um decreto, eles então selavam com seu anel ou com outro objeto esse documento, dando
a esse documento, então, a autoridade real. Não foi o rei quem emitiu, então a gente precisa obedecer. E o Espírito Santo é o selo de Deus no nosso coração. Isto é, se eu tenho o Espírito Santo, quer dizer que todo o Novo Testamento, ou a mensagem do Evangelho, ela está autorizada pelo próprio Deus no meu coração. Então é importante entendermos que uma das provas de que eu sou um salvo, que eu fui transformado por Cristo, é que o Espírito Santo ele habita em mim, habita no meu coração. Além de selo, o apóstolo Paulo usa o simbolismo de penhor, né? A gente sabe que penhor é quando um indivíduo ele precisa fazer um empréstimo bancário e ele precisa de crédito, ele vai lá e diz assim, não, eu vou emprestar tanto, mas eu vou deixar aqui empenhorado os meus bens, o meu terreno, o meu carro, né? Havia um tempo atrás, antigamente, que eles empenhoravam ouro, né? Uma corrente, um pingente, até mesmo eu vi situações de pessoas que empenhoraram as suas alianças em empréstimo na Caixa Econômica. Então, se a pessoa pagasse esse empréstimo, depois era ressarcido o seu bem. E o Espírito Santo e a atuação do Espírito no coração do ser humano é uma prova, né? É um penhor, é uma garantia de que toda a mensagem do Evangelho há de ser cumprida. Qual é a mensagem do Evangelho? Jesus nasceu, encarnou, né? O Deus homem, ele morreu pelos nossos pecados, ascendeu ao céu com a promessa de vir nos buscar. Então, o Espírito Santo, ele é este selo, é este penhor, é essa garantia de que Cristo subiu, ascendeu ao céu, mas um dia ele vai vir buscar a sua igreja também. Essa é uma mensagem, um cântico de salvação exposto por Paulo aos Efésios a fim de estimular a sua fé mesmo diante das suas prisões, mas vem muito bem a calhar com aquilo que a gente está falando em João sobre uma verdadeira mensagem do Evangelho. Então veja que uma mensagem do Evangelho verdadeira ela é sistemática, ela possui uma cadeia de pensamentos e de raciocínio que estão compostas dentro da Bíblia Sagrada, da qual não podemos fugir, não podemos nem acrescentar e nem tirar nada. Quando fazemos ou procedemos dessa forma, acrescentando ou tirando, nós não estamos pregando um evangelho verdadeiro. Então eu gostaria de deixar isso neste vídeo de hoje sobre a mensagem verdadeira do evangelho. Então todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. 1 João capítulo 4, versículo de número 2 ali. E no próximo vídeo a gente vai contrastar isso com o falso evangelho. Quais são as características de um falso evangelho ou de um espírito que representa de origem diabólica ou que se opõe a Cristo, né? O anticristo. Eu gostaria que o Senhor te abençoasse nesse dia, que o teu coração seja cheio de paz, que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Amém.